Se eu não fosse presidente, teria sido publicitário. Franklin Delano Roosevelt. Esta é uma homenagem da nossa confraria aos pioneiros da publicidade em Santa Catarina. Não conseguimos reunir todos, nem ao menos citá-los todos, porque foram muitos os que ao longo dos últimos 50 anos somaram inspirações e transpirações para consolidar a indústria da comunicação de marketing no nosso estado. Mas aqueles que dão seus testemunhos neste vídeo certamente representam muito bem os que tornaram o mercado publicitário catarinense respeitado em todo o país e fora dele. Com vocês, os pioneiros. A história da propaganda em Santa Catarina tem muitos começos e muitas histórias. Mas a nossa história, a história do negócio da propaganda, começou em 1962, quando dois radialistas se reuniram e montaram uma empresa com características profissionais. Nós estávamos começando a AS Propag. Dos 50 anos que nós temos a propaganda organizada em Santa Catarina, com a presença de agências, de fornecedores, com uma atividade organizada, eu tive o privilégio de participar de quase todo esse tempo. Estou fazendo quase 50 anos com a propaganda de Santa Catarina. Vocês não sabem o que foi esse começo. Eu era um diretor de rádio quando comecei. A minha história em propaganda começou um pouquinho antes de 69, num curso em São Paulo, no Mackenzie. Voltei para Florianópolis como manezinho, apaixonado por essa terra. Bom, a publicidade catarinense tem uma história linda e bastante interessante do ponto de vista do pioneirismo em si, né? E eu, embora não tenha sido um pioneiro, mas entrei numa agência pioneira, a Propag. Uma grande paixão do meu pai sempre foi a propaganda, a atividade que ele sempre exerceu com tanto amor e tanta dedicação. E ele sempre me contou muitas histórias das dificuldades que eles tinham na época. Tem uma clássica que ele sempre contava quando eles não eram uma produtora de vídeo, não eram ainda uma agência de propaganda, para virar uma laranja que ficava embaixo da mesa para tentar conseguir fazer o efeito. Rosendo Vasconcelos Lima, sem dúvida nenhuma, é a nossa primeira e principal referência. Dois jovens estudantes, um deles estudante de Direito, o outro estudante de Engenharia, que transbordavam talento para o setor publicitário, embora estivessem caminhando em direção a outras profissões. Aí nasceu o sindicato, nasceu a ACP, nasceu a ABAP, e nasceu também a possibilidade da propaganda de Santa Catarina via participar no cenário nacional. Eu era diretor de rádio, não podia trabalhar na Propag, então fazia uns freelancers, fazia serviços à parte. E aí foi o início da minha vida como homem de propaganda. O que mais brilhava os olhos do meu pai era sempre quando ele falava das conquistas que ele conseguiu para a categoria, para valorizar a categoria e sempre buscar o bem do coletivo, dos publicitários em geral. Levo muito em consideração o trabalho dos antecessores aqui, né? Do Antunes, do Emílio, do Peixoto, da turma toda que construiu uma boa parte da propaganda aqui em Santa Catarina, né? Então, nesse contexto em que se vai fazer homenagem a vários colegas, vamos dizer assim, que construíram esse mercado, é deixar sempre uma situação que é a seguinte: a propaganda está sempre começando, porque existe um mercado que é mutante, e é preciso aprender com as gerações que chegam, mas é preciso reconhecer aqueles que ajudaram a conhecer. O conceito de agência de propaganda, de publicidade organizada e desenvolvida e planejada, estava começando ali. Mais tarde, eu e Emílio abrimos uma agência, que ele nunca conta esse episódio, porque a agência durou 6 meses. Então eu acho que o que mais me marcou na história do meu pai foi sempre ele pensar em todas as pessoas e não botar ele na frente de todo mundo. E essa é a maior lembrança que me vem quando eu falo do meu pai. Então vocês veem que 50 anos de propaganda, a propaganda de Santa Catarina, eu trabalhei 45 anos só na Propag. Mas a gente não via fronteira, ia buscar
Cada um de nós contava a sua experiência, trocava a sua ideia e, principalmente, construía o contexto da propaganda pensando sempre o seguinte: é possível, a gente vai fazer e a realidade está aí hoje. Enfim, muita gente que tinha sempre muitas histórias interessantes e engraçadas nos contatos que tínhamos com os clientes, com os fornecedores, com o pessoal da agência em si, né? E tudo isso revela que nós temos uma história linda, uma história sensacional e que merece mesmo ser comemorada como nós estamos fazendo aqui. Então é isso que eu quero deixar de registro, com orgulho de ter participado de alguma maneira e contribuído modestamente com esse universo da propaganda aqui em Santa Catarina. Essa menção a Rosendo Vasconcelos Lima é sem dúvida também o marco deste nosso encontro. A Propag de hoje é o fruto daquele esforço, daquele sonho, daquela realização e assim também ou é de muitos profissionais que estão aqui hoje presentes e que também serão homenageados e a quem, em nome do Rosendo e meu, eu estou dando os parabéns. O Roberto Costa e o Saulo José da Silva. A bênção, Antônio Severo. Rionei Ferreira, o Saulo Silva, entende? O Eloy Struve. A bênção, Rosendo Lima. Foi graças a Rosendo Lima. A bênção, Emílio Serri. Do Rosendo Lima, o Antônio Severo. A bênção, Júlio Machado Pacheco. O Antunes, com o Peixoto, com o Emílio, com o Saulo, na Propag e depois na quadra. A bênção, Saulo Silva. O Ney lá da Public, o Júlio da Grameta. A bênção, Daniel, filho de Saulo Silva. Do FAO em Blumenau, da Escriba. O FAO, o Romeu Lourenção e o Caueiren lá de Blumenau. A bênção para vocês todos. Apoio Invento. Tundum, produtora de áudio. Sinapro SC.